Hoje nós vamos falar sobre a pobreza na África e sua relação com a colonização e a descolonização. Mesmo sendo um continente rico em recursos, a África ainda enfrenta grandes dificuldades sociais e econômicas. A África apresenta altos índices de pobreza absoluta, como falta de medicamentos, saneamento e educação. Mas essa pobreza não vem da falta de recursos, já que o continente é rico em minerais e terras férteis. Com o fim da escravidão nas Américas, os europeus iniciaram o neocolonialismo. Eles exploravam recursos com pouca mão de obra e enviavam uma grande população para ocupar as colônias. A disputa levou à Conferência de Berlim, que criaram barreiras artificiais na África para dividir os territórios. Essa divisão ignorou culturas e tradições, causando guerras até hoje. Os colonizadores ficaram com terras férteis para as plantations e deixaram o terreno árido para os nativos. A produção local não era suficiente, os recursos iam das metrópoles. Depois da Segunda Guerra Mundial, as potências europeias ficaram enfraquecidas. Os africanos aproveitaram o momento para lutar pela sua independência. Começou então um processo de descolonização do continente. Mas muitas elites locais criaram governos autoritários, ignorando as necessidades do povo. Um exemplo foi o apartheid na África do Sul, que durou décadas. Mesmo após a independência, continuaram com as guerras civis, muitas vezes apoiadas pelos Estados Unidos e a União Soviética. Hoje, muitos países africanos ainda têm pouca autonomia política. E principalmente pouca autonomia econômica frente às potências mundiais. O passado colonial e as disputas da Guerra Fria deixaram marcas profundas. Entender essa história é essencial para entender o continente de hoje. Agora vamos falar como a Guerra Fria influenciou a África e a América. Vamos explicar como essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética alterou profundamente a política e a economia desses dois países, mostrando acontecimentos marcantes que moldaram a história e ainda influenciam no presente. Primeiro, eu vou falar sobre a Cortina de Ferro, que foi usada para descrever a divisão da Europa após a Segunda Guerra Mundial. O lado do Ocidente, o Ocidente capitalista foi apoiado pelos Estados Unidos. Já o Oriente comunista foi apoiado pela União Soviética. E vamos entender também como esses efeitos continuam até os dias de hoje, tanto em questões políticas quanto sociais. Na África, a Guerra Fria foi um período de muitas disputas. Os Estados Unidos apoiavam grupos anticomunistas, enquanto a União Soviética apoiava movimentos e regimes socialistas. Essa rivalidade tornou o continente africano em um campo de batalha indireto. Houve guerras civis sangrentas, golpe de Estado e mudanças constantes de governo, quase sempre alimentadas por apoio militar e econômico vindo de fora. Angola é um exemplo claro de país que enfrentou uma longa guerra civil, que um lado era apoiado pela União Soviética e outros Estados Unidos. Doutrina Truman foi uma política dos Estados Unidos criada pelo presidente Harry Truman para conter o avanço do comunismo, oferecendo apoio econômico para países que estavam sendo ameaçados pela União Soviética. No Congo, o líder Patrice Lumumba foi assassinado com envolvimento estrangeiro por causa da sua aproximação com a União Soviética. Já na Etiópia e na Somália, as alianças eram diferentes. Dependia do poder econômico e do poder militar dos países. Já o Plano Marshall foi um programa baseado em empréstimos financeiros e juros baixos, e outras estratégias que pretendiam erguer a Europa Ocidental, destruída pela guerra. Na América, especialmente na América Latina, também houve muita influência. Os Estados Unidos temiam o avanço do socialismo e apoiaram governos militares contra as terceiras. A corrida espacial foi uma tentativa de descobrir o espaço de vários jeitos. A primeira coisa que eles fizeram, a União Soviética, em 1950, eles lançaram um satélite soviético. Em 1957, lançaram a bordo uma cachorrinha, que infelizmente morreu de superaquecimento. Em 1961, lançaram um homem ao espaço, que o seu nome era Yuri Gagarin. E os Estados Unidos, rebatendo, em 1969, foi e mandou um homem à Lua. O caso mais conhecido da ditadura militar foi em Cuba, em 1959. A Revolução Cubana levou Fidel Castro ao poder, que quando ele chegou no poder, ele ficou muito amigo da União Soviética, que
que fez os Estados Unidos ficar com medo dele voltar para o lado comunista e meio que forçou a ditadura militar. E nesse período ocorreu a crise dos mísseis, em 1962, que foi quando os soviéticos instalaram armas nucleares na ilha e o mundo esteve próximo de uma guerra nuclear. Como os dois sabiam que tinha muito poder nuclear, eles decidiram parar pelo bem de todo mundo. Na prática, tanto na África quanto na América, a Guerra Fria interferiu diretamente na vida das pessoas e causou instabilidade política e atraso no desenvolvimento de vários países. A Guerra Fria deixou marcas profundas. Conflitos, ditaduras e crises econômicas foram consequências diretas desses processos. E muitos problemas atuais, como desigualdades e instabilidade política, têm raízes nesse período. Entender esse passado é essencial para compreender os desafios que esses continentes ainda enfrentam hoje. Obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Esperamos que ajude.